pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí ao canal Falando com Deus. Eu sou o pastor Romildo Santos e para mim é um prazer enorme estar aqui novamente para poder trazer para vocês algo edificante para a vida de vocês. Um assunto muito importante, muito interessante para a vida da igreja, relacionado à oração e jejum. São poderosas armas espirituais. E eu gostaria de passar para vocês um pouco do que é a oração, de como ela é feita, de como ela tem que ser feita, né? É proibido orar deitado, é proibido orar sentado, qual é a maneira correta de se orar, né? Como eu devo orar? E o jejum? Qual é o jeito certo de jejuar? Qual é o jeito certo, né, de se fazer um jejum nos tempos modernos? Então, neste breve curso, Oração e Jejum, Poderosas Armas Espirituais, eu vou estar trazendo para vocês a resposta para essas perguntas. Mas antes, eu gostaria de lhe pedir, se possível for, que você se inscreva aí no nosso canal, dê um joinha aí pra gente, né? Isso ajuda muito, colabora como uma forma de incentivo para nós estarmos aí continuando, né? A fazer mais vídeos, a trazer mais coisas, mais assuntos interessantes aí para a vida de vocês. Pois bem, estamos voltando, só um pouquinho, ok, voltamos. Oração e jejum é um assunto muito interessante. E diante do meu conhecimento, né, do conhecimento que o Senhor Deus tem dado em relação à oração e jejum, poderosas armas espirituais, eu gostaria de trazer para vocês, tentando explicar ao máximo, né, estes dois assuntos tão fortes na vida da igreja atualmente, mas tão pouco praticados, né? Na verdade, fala-se muito em oração e às vezes em jejum, né? Ou fala-se mais em oração e menos em jejum. E eu gostaria de mostrar para vocês que essas duas armas, elas sendo usadas da forma correta, elas podem vencer barreiras espirituais tão grandes que fogem até mesmo da nossa compreensão humana, foge até mesmo da nossa compreensão como humanos, né? Então, vamos lá ao que interessa, vamos aprender mais um pouco a respeito de oração e jejum. Peço novamente, não se esqueça de inscrever aí no nosso canal, Falando com Deus, e dê aí pra gente um joinha, né? Isso vai ajudar bastante como uma forma de incentivo aí pra gente. Pois bem, oração e jejum, poderosas armas espirituais. Oração e jejum. Vamos lá, a introdução. A oração é um dos alicerces da vida do cristão e da igreja. Quando nós falamos que a oração ela é alicerce, nós estamos querendo dizer que a oração ela é a base, né? Ela serve também como base, né, na vida do cristão e na vida da igreja. Nós sabemos que existem outras bases também, como principalmente a palavra de Deus, né? O conhecimento da palavra de Deus. Mas a oração também, ela encaixa perfeitamente como alicerce, né, da vida do cristão e também da vida da igreja, né? Nós podemos ir até mais além da vida ministerial do líder e dos liderados. A oração era uma das marcas mais evidentes na vida de Jesus. E não havia nada que pudesse impedi-lo de orar. Nada. Quando falamos que não havia nada que pudesse impedir Jesus de orar, é nada
mesmo. Então isso nos mostra, desde já, nessa introdução, a importância de nós estarmos constantemente em oração e não deixando que nada também venha nos impedir de estarmos orando e jejuando diante do Senhor. A oração não é uma técnica e não deve ser tratada como mais uma atividade qualquer na igreja. Certa vez, Jesus, em uma de suas parábolas, contou a história de dois homens que foram orar no templo, lá no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 14. Nós podemos ver essa história. Um era fariseu, conhecedor dos rituais judaicos, versado, o outro ou dizer as coisas. A oração deve ser habitual. O que vem a ser habitual? Ou seja, sempre, constantemente, todos os dias, em todo momento. Mas ela não pode se tornar um hábito. Expliquemos. Os hábitos, muitas vezes, tornam-se impensados e automáticos e deixam de dar os resultados desejados. A verdadeira comunicação com Deus envolve mais do que simplesmente proferir palavras. Como, por exemplo, quando adquirimos certos hábitos, nós acabamos fazendo automaticamente dentro do hábito do que estamos querendo explicar. Nós não podemos deixar que a oração se torne um hábito. Por quê? Mas parece até contraditório, Ela deve ser habitual, mas não pode se tornar um hábito. Porque o hábito, muitas das vezes, ele torna-se como algo automático, Fica algo automatizado. Você fica como que na obrigação de estar constantemente orando, e buscando o Senhor na obrigação. E não é isso que nós estamos, ou que nós viemos aqui para ensinar você. Nós queremos que a oração na sua vida não se torne um hábito. Por que você fala nós? Se só para você aí. Porque eu entendo e compreendo que nesta hora se encontra o Espírito de Deus aqui sobre a minha vida, passando essas orientações para você. Então, essas orientações não são minhas. Essas orientações são do Espírito de Deus para as nossas vidas. Então, não deixemos que a oração torne algo automático, Torne como se fosse algo automático. Porque quando é algo automático, deixa de dar resultados. Porque você vai orar sem querer orar. Você vai orar porque você é obrigado a orar. Você não vai orar porque você quer orar. Então aí mora a diferença. Bom, a verdadeira comunicação com Deus envolve mais do que simplesmente proferir palavras. Na oração automática você só vai proferir palavras, e ela não vai ter resultado que você está desejando. Então a oração, na verdade, é uma comunicação com Deus. A oração, na verdade, é você construindo um relacionamento de intimidade com Deus, com o seu Pai Celestial. A oração é muito importante. A oração envolve dar e receber entre as partes para que elas se sintonizem uma à outra. A oração é, portanto, um relacionamento entre o cristão e Deus. Em um relacionamento ou seja, existe a atividade das duas partes. Informações são trocadas, desejos são revelados. A oração é o resultado da intimidade entre duas pessoas, você e Deus. Tipos de oração. Existem tipos de oração? Sim. Nós temos aqui 6 tipos de oração. Primeiro tipo de oração, petição ou súplica. Segundo tipo de oração, oração de adoração. Terceiro tipo de oração, oração de louvor. Quarto tipo de adoração, oração de ações de graça. Quinto tipo de adoração,
oração de dedicação. E o sexto tipo de oração, né? Oração de intercessão. Então vejamos agora, de uma forma explicativa, cada um dos tipos de oração que acabamos de citar. Oração de ações de graças. São orações de agradecimentos a Deus. É a expressão de um coração agradecido. Você pode ver as referências lá no livro de João, capítulo 11, versículo 40. No livro de Salmo 35, 18, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Então a oração de ações de graça é você estar orando a Deus, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito sobre a sua vida. É a expressão de um coração agradecido. Oração de louvor. Existe oração de louvor? Sim, existe. A oração de louvor é a oração que significa elogio. E este tipo de oração é o ato de elogiar a Deus. Salmos 18 é a nossa referência. Então, o tempo todo, você pode estar em oração, né? Quando você está agradecendo, quando você está louvando a Deus, elogiando a Deus. Senhor, Tu és tremendo. Senhor, Tu és glorioso. Senhor, Tu és magnífico. Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Senhor, o Senhor reina sobre todo o universo. Senhor, o Senhor opera sobre todas as coisas. Senhor Deus, o Senhor tem o controle de todas as coisas, né? Então essa é a oração de louvor. E já aconteceu comigo de eu estar orando ali 30 minutos e não consegui orar nem agradecendo, nem pedindo, nem intercedendo, mas somente com oração de louvor. Vejamos então os outros tipos de oração. Oração de adoração, amor ao Senhor. Então, isso, nesse ato de você estar orando, adorando ao Senhor, então envolve o quebrantamento, envolve a humildade, envolve o amor. Esta é a oração de adoração. Senhor, eu venho em Tua presença. Eu venho nesta hora para Te adorar. Eu venho nesta hora para me entregar, Senhor, totalmente a Ti. E não existe outro Deus no céu ou na terra semelhante ao Senhor. Eu Te adoro agora com toda a minha força, com todo o meu amor. Eu me humilho em Tua presença neste momento, ó Deus. Eu me entrego diante de Ti nesta hora. Então essa oração de adoração, ela é diferente, né? Você está em total quebrantamento, em total humildade. Você chora, você está quebrantado, né? Você está em amor. Lá no livro de 1 Crônica 29, 10, 12, nós podemos ver este exemplo de oração de adoração. A oração de petição ou súplica é o tipo de oração mais usada. Os pedidos devem estar respaldados pela Bíblia. Neste tipo de oração estão envolvidos, primeiramente, a fé, Mateus 21, 22, Hebreus 4, 16, e a persistência, Lucas 18, 1, 7. Essa é a oração de petição, oração de súplica. Porque na oração não adianta você ir orar pedindo alguma coisa ao Senhor sem usar a fé. Se você aproxima de Deus, a Bíblia diz que você tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam. Ou seja, você tem que usar a fé na oração de petição ou súplica, né? Você tem que insistir, persistência. Persistência é o ato de permanecer insistindo até que você consiga o seu objetivo. Esta é a oração de petição ou súplica. Lucas 18, 1, 7. Mateus 21, 22, Hebreus 4, 16. A oração de dedicação. A oração de dedicação é o tipo de oração que expressa renúncia quando em conflito com a vontade de Deus. Ou seja, a sua vontade é uma coisa
mas a vontade de Deus é outra coisa. Então você tem que dedicar-se à vontade de Deus. E nesse tipo de oração tem que haver uma expressão de renúncia do seu eu, da sua vontade. Porque você está dizendo para Deus que agora você vai dedicar-se a Ele. Então, oração de dedicação exige renúncia. É a expressão de renúncia, né? Porque você está em conflito. A vontade de Deus tem que prevalecer sobre a sua vontade. A vontade de Deus tem que prevalecer sobre a sua vida. E aí você então entra no processo de renúncia. Você começa a renunciar às suas vontades. Você começa a renunciar ao seu eu em oração, confessando isso a Deus. Oração é confissão também, tá? Então, Mateus 26:39 explica bem esse tipo de oração que expressa a total renúncia quando em conflito com a vontade de Deus. A oração de dedicação. E a oração de intercessão? A oração de intercessão é tomar o lugar de alguém em uma necessidade, um problema, como se a causa fosse sua. João 17:9. A intercessão muda, é você se colocar no meio, é você pegar a dor, a necessidade, o problema da outra pessoa e trazer para você como se fosse seu. E aí você entra em oração, intercedendo em favor da causa, do problema, da necessidade, como se tudo isso fosse seu. Por isso que há uma diferença. Nem todos são intercessores. Mas, para se tornar um intercessor, primeiramente você precisa saber amar, saber cuidar, saber zelar. Somente aquele que ama verdadeiramente, aquele que está verdadeiramente em Cristo, que ama e que zela, e que cuida, e que sabe o que é zelar, e que sabe o que é cuidar, pode se tornar um intercessor. Porque ele não vai se importar com seus problemas. Primeiramente vem o problema do outro. Primeiramente vem a necessidade do outro, a causa do outro. E depois vem a sua causa. Isso é a oração de intercessão. É se colocar no meio. E essa oração, ela muda situações. E você deve ser um intercessor. Eu imagino que todo cristão deveria ser um intercessor. Porque a oração de intercessão, ela é de um poder extraordinário. Não que as outras não sejam. Mas a oração de intercessão, ela nos põe à prova. Só é intercessor aquele que ama. Só é intercessor aquele que cuida. E só é intercessor aquele que sabe zelar pela vida da sua igreja, do seu próximo e pela sua própria vida também. Orando a palavra. O que vem a ser isso? A Bíblia é o manual do cristão. Contém os princípios espirituais que governam nossa vida espiritual com Deus. Ao orar de acordo com a Bíblia, devemos ter o seguinte princípio em nosso espírito. A palavra de Deus produz exatamente o que ela diz em Isaías 55, do versículo 10 até o versículo 11. Vamos ver o que diz Isaías. Eu estou fazendo uso aqui da minha Bíblia digital e vamos pegar esta referência para nós vermos exatamente. Está chegando, só um pouquinho, para nós vermos exatamente o que a palavra de Deus produz em nosso espírito. Porque ao orarmos de acordo com a Bíblia, devemos ter o seguinte princípio em nosso espírito. Qual é este princípio? Vamos ver aqui, Isaías 55, rapidinho. Isaías 55, versículo 10 e o versículo 11.
Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Sendo assim, logo que começamos a orar, e nesta hora você vai estar sendo povo de Deus, essa palavra não vai voltar vazia. Antes, ela vai fazer o que apraz. Ou seja, ela vai agir de acordo com a vontade de Deus. E ela vai prosperar naquilo que ela foi enviada, ou para aquilo que ela foi enviada através da sua vida. Formas de oração. Existem várias formas de orar. E neste estudo, ou neste pequeno curso, abordaremos 3 dessas formas. Por exemplo, a forma privada, a forma de concordância e a forma coletiva. A forma privada. Jesus, quando se retirava para orar em lugares isolados, queria não ser interrompido. Em hipótese alguma, ele queria ficar isolado. Ele queria, acima de tudo, falar em segredo com Deus. Mateus, capítulo 14, versículo 23. Mateus, capítulo 14, versículo 23. Mateus, capítulo 14, versículo 23. Diz assim: tendo-as despedido, subiu ao monte para orar, à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Agora, Marcos capítulo 6, 46. Marcos capítulo 6, versículo 46. Que diz assim: e tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Então, a oração privada, ela é aquela oração em que você gostaria de ficar em secreto, né? Só você e Deus. Você não gostaria que ninguém ouvisse o que você está falando ou estaria falando com Deus. E Jesus tinha esse hábito de orar, né, em secreto com o Pai. Ele mesmo também, na sua palavra, na oração, quando ele nos ensina a orar, ele diz que o Pai também gosta desse tipo de atitude. Quando nós entramos no nosso quarto, trancamos a nossa porta e em secreto falamos com Deus. E o nosso Pai em secreto também irá responder. Ou seja, é uma intimidade, né? É algo que é só você e Deus. É preciso ter esse momento. Eu, por exemplo, quando subo ao monte, eu não tenho o hábito de subir com muitas pessoas. Eu sempre gosto de subir ao monte sozinho. Porque para mim, monte é um lugar de a sós com Deus. Isso é a minha visão, isso é o que eu penso, isso é o que eu acho. Isso não é uma doutrina. Mas o monte é um lugar onde você precisa estar você e Deus, né? Longe do barulho, longe da correria, no silêncio ali da natureza, ouvindo ali só o barulho do vento, poder ter uma intimidade maior com Deus, falar mais dos seus problemas, das suas dificuldades. Então a oração privada, ela tem muito efeito. A oração de concordância. A oração de concordância é uma oração que se refere a algo. Ou seja, em algumas ocasiões, Jesus perguntava aos que iam ser curados qual era o desejo deles. Para quê? Para gerar uma concordância. Quando Jesus esteve ali diante daquele cego de Jericó, Jesus Cristo pergunta ao cego
o que o cego gostaria que ele fizesse. O que o cego gostaria que Jesus fizesse. A Bíblia nos fala no livro de Mateus capítulo 18, versículo 18, o seguinte. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Esta é a oração de concordância. Em algumas ocasiões, como eu já tinha dito, Jesus perguntava aos que iam ser curados qual era o desejo deles para gerar concordância. Marcos capítulo 10, versículo 51 até o 52, diz o seguinte: 51 e 52. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O versículo que eu acabei de citar. Respondeu-lhe o cego: Mestre, eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Então, a oração de concordância. Fica uma pergunta: por que muitas das vezes, quando oramos para que Deus faça um milagre na vida de uma pessoa, e esse milagre não acontece? Porque não foi ligado na terra. Nós acabamos de ler Mateus 18, que o que for ligado na terra será ligado nos céus. E o que for desligado da terra também será desligado do céu. Então Jesus perguntava àquelas pessoas que precisavam de uma cura, o que ele gostaria que as pessoas fizessem a favor delas. E as pessoas então contavam os seus problemas ao Senhor Jesus. Senhor, eu gostaria que isso fosse feito. Senhor, eu tinha um fluxo de sangue. Eu vou tocar na orla das suas vestes. Então Jesus, quando aquela mulher toca, ela toca com fé. E a fé daquela mulher cura ela. Jesus disse: alguém me tocou, eu senti que tinha saúde. O Senhor tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador. Quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus não perguntou para ela: mulher, o que queres que eu te faça? Mas a fé daquela mulher falou por ela. Porque Jesus a curou, o poder, a virtude saiu de Jesus automaticamente. Porque era sua fé. Ela estava em concordância com Deus. Sabe por que Jesus a curou? Porque essa é a vontade de Deus. Curar todos aqueles que creem. Curar todos aqueles que usam a fé. Todos aqueles que acreditam. Então, quando o ministro, quando a pessoa que está para receber a oração estiver diante de Deus, é interessante que o ministro pergunte para a pessoa qual é o problema dela e o que ela gostaria que Deus fizesse em favor da vida dela, para que houvesse essa concordância. Então, isto será ligado nos céus. Aconteceu comigo uma vez, quando eu fui convidado para ir à casa de um jovem. Este jovem estava bêbado. E eu citei Marcos capítulo 10. Eu li Marcos capítulo 10 sobre o cego de Jericó. E ao terminar de ler, eu perguntei para aquele jovem o que ele gostaria que Jesus fizesse em favor da vida dele. Aquele jovem, então, chamado Fábio, ele virou para mim e disse que ele gostaria de ser curado do vício, do mal, da bebida. Imediatamente, eu, com todos aqueles irmãos que estavam ali dentro, nós ligamos a nossa fé e intercedemos ao Pai, intercedemos a Deus no amor do Pai. E foi tão impressionante porque o cheiro de bebida exalou de tal forma de dentro dele que encheu toda a casa onde nós estávamos. E o cheiro de bebida foi tão forte, que incomodou-nos. Naquela hora Deus estava tirando todo o vício de dentro da vida dele. Deus estava curando ele. Deus estava limpando ele. E quando nós terminamos de orar, ele já estava sarado, sem nenhum vício em suas veias, em seu corpo.
E ele estava são, ele estava curado, ele não estava mais bêbado. Deus tirou todo o álcool, toda a bebida, toda a cachaça que estava dentro dele, a ponto de ser exalado dentro da casa aquele cheiro enorme, forte, de bebida alcoólica. E quando terminamos, ele estava chorando, dando glórias a Deus, porque ele sentiu a presença de Deus. Sabe por quê? Porque houve concordância. Nós ligamos no céu a cura e a libertação do Fábio. E Deus ouviu o nosso clamor. E ele foi curado. Então, oremos em concordância. Quando todos estão na mesma fé, quando todos estão no mesmo propósito, Deus age, Deus opera. É importante que todos estejam no mesmo espírito para que o milagre aconteça, para que a cura aconteça. Vocês já leram na Bíblia quantas vezes Jesus ia para curar, para levar a salvação, o livramento para alguma pessoa ou para ressuscitar alguém, e Jesus pedia para que ficasse só com a pessoa. E Jesus pedia para que algumas pessoas se retirassem. Por que você acha que isso acontecia? Será porque Jesus era egocêntrico e não gostaria de compartilhar ali o milagre? Não. É porque Jesus, conhecendo a mente e o coração do ser humano e daqueles que estavam presentes, muitos ali estavam incrédulos, estavam descrentes, ficavam incrédulos, ficavam descrentes. E era necessário que eles se retirassem. Para quê? Para que houvesse só um clima de fé, um clima de coletividade, de concordância. Para quê? Para que o milagre acontecesse. Não que Jesus não tivesse poder para fazer isso, mas Jesus estava nos ensinando, nos mostrando a oração eficaz. A oração que traz cura, a oração que traz poder, a oração que traz livramento, a oração que traz a libertação, a oração que traz a salvação. Esses três tipos de oração: privada, oração em concordância e a oração coletiva. Existem esses três tipos de oração, essas três formas de oração. Bom, como e quando e onde orar? As pessoas às vezes fazem essas perguntas. Como orar? Quando orar? E onde orar? A oração muitas vezes é colocada em uma redoma e tratada com extrema reverência pela igreja. Isso tem levado a certas restrições quanto ao local, quanto ao tempo e quanto à maneira. Na Bíblia é possível encontrar diversos casos relacionados a este assunto. Quanto ao local, vamos ver aqui algumas referências de orações de alguns homens de Deus e os locais. Isaac, quando ora, em Gênesis 24, 63, Isaac ora no campo. Gênesis 24, capítulo 24, versículo 63. Depois você pode ler. Jesus, quando orava, muitas das vezes Jesus orava no monte. Mateus capítulo 14, versículo 23. Jesus orou também no cemitério. João 11, 41 ao 42. Paulo, quando ora em Atos 21, 5, Paulo ora na praia. Paulo também, novamente, quando ora em Atos 22, 16, Paulo ora no templo. Jonas ora no ventre da baleia. Jonas 2, capítulo 2, versículo 1. Paulo, quando orava, também ele orava na casa de seus amigos. Atos 19, 11. E Paulo e Silas, nós podemos ver em Atos 16, 25, que eles oraram na cadeia, quando eles foram presos. E quanto ao tempo? Isaac, quando orou, ele orou no cair da tarde. Gênesis 24, 63. Davi, quando orou, Davi orou pela manhã. Salmos 5, 3. Davi orava à noite. Salmos 42, 8. Davi ora à meia-noite. Salmos 19, 63. Daniel, a Bíblia relata apenas uma vez, mas
Se Daniel orou 3 vezes ao dia, eu entendo que ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Daniel 6, capítulo 6, versículo 10. E Jesus gostava de orar também de madrugada. Mateus 26, 36. E quanto à maneira, o jeito, a posição do corpo, Gênesis 24, 63, a Bíblia fala que Abraão, ele quando orou, ele orou ajoelhado. Moisés chegou a orar assentado. Êxodo 17, capítulo 17, versículo 12. Ezequias ora deitado, orou deitado. Salmos capítulo 5, versículo 3. Davi ora em pé. Salmos 42, versículo 8. Daniel ora de joelhos. Daniel 6:10. E Paulo ora assentado e acorrentado. Atos 16, 25. Por que fechamos os olhos quando oramos? Essas perguntas às vezes são feitas, por aqueles novos convertidos. Por que fechamos os olhos quando oramos? O fechar os olhos é uma forma encontrada para se concentrar e evitar desvios durante a oração. Não é uma algo obrigado, obrigatoriedade. Observação: quando a oração é realizada sobre pessoas potencialmente possessas por forças demoníacas, deve ser evitado fechar os olhos. Eu já tenho ensinado isso há muitos anos atrás nas congregações por onde passei. Então você está ali diante de uma pessoa que está possessa por espíritos malignos, então não feche os olhos. Porque se você é um pastor, ou um líder, um obreiro, ou um diácono, você está intercedendo ali, clamando a Deus, suplicando a Deus em favor daquela vida de olhos fechados. Se você estiver usando uma gravata, é perigoso, que aquela pessoa possessa possa ali voar ali na sua gravata, e puxar a sua gravata, te sufocando, te enforcando. Então, ou pegar você pela garganta, é perigoso. Então, ore vigiando. Como a Bíblia diz, vigiai, pois orai. Tem gente que fala, orai e vigiai. A Bíblia fala, vigiai primeiro, depois orai. Vigie, depois você ore. Beleza? Então, quando a oração é realizada sobre pessoas potencialmente possessas por forças demoníacas, deve ser evitado fechar os olhos. Tá? Por prudência. Vamos ser prudentes. Respostas às orações. O Novo Testamento relata que as petições dirigidas a Deus são sempre atendidas. Mateus capítulo 6, versículo 8, Mateus 17, 7, até o versículo 11, Tiago capítulo 1, versículo 5. Desde que essas orações estejam em conformidade com a vontade de Deus e sejam feitas mediante a fé. Impedimentos à oração. Existem coisas que podem impedir que a nossa oração seja atendida? Sim, existem. Existem situações situações não resolvidas, por exemplo, podem impedir a resposta às orações. Veremos então algumas referências bíblicas de impedimentos gerados pelo pecado. Impedimentos que impediram as orações de serem respondidas. O que podem impedir a oração de ser respondida? A desobediência. Deuteronômios capítulo 1, versículo 43 até o versículo 45. A falta de amor ao próximo. Isaías 58, capítulo 9, versículo 10. Injustiças. Isaías capítulo 1, versículo 15 até o versículo 17. Espírito irreconciliável. Marcos 11, versículo 25 até o 26. E desentendimento conjugal. Esse aqui, a referência para isso está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Desentendimento conjugal. Poxa, eu tenho orado ali para minha família, para os meus filhos, para que eles se convertam. Eu tenho orado para que as coisas aconteçam dentro do meu lar. Sim. E aí eu percebo que as minhas orações parecem que não estão sendo respondidas.
Então observe como está o seu relacionamento com a sua esposa. E você, esposa, observe como está o seu relacionamento com o seu marido. Porque tem que haver concordância para que a oração seja atendida. E a igreja, ela não começa lá nas quatro paredes, né, fora da sua casa, lá no templo, não. A igreja começa dentro de casa. Então, para que a oração em família, para que a oração conjugal ali seja atendida, você e o seu marido precisam estar em concordância. Você e seu marido precisam estar no mesmo pensamento, na mesma fé. Porque você pensa de um jeito, seu marido pensa de outro, sendo cristão, os dois, então está havendo desentendimento. E quando há desentendimento, isso gera impedimento, sabe? Para que a oração ela seja atendida. Então, se o seu marido não é cristão, então é só você que vai estar orando, né? Ele não tem responsabilidade de buscar a Deus, é você que tem. Aí muda toda a situação. Aí você vai ter que orar com a oração de intercessão, colocando-se no meio, né, entre o seu marido e Deus, e clamar em favor da vida dele até que ele se converta. Mas quando os dois são cristãos, é preciso haver entendimento conjugal para que a oração seja respondida e as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Impedimentos gerados pelas trevas. A oposição do inferno pode vir a impedir a resposta às orações. O profeta Daniel orou e só obteve a resposta depois de 21 dias. O impedimento não foi causado por algum pecado que ele houvesse cometido, né? Mas por um demônio poderoso que impediu durante 21 dias que o anjo de Deus trouxesse a resposta a Daniel. E nós já conhecemos bem essa história, que se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 até o 13. Para vencer as trevas, o que é necessário? Perseverança. É necessário você perseverar na oração. Revelação da parte de Deus. Você precisa buscar a revelação da parte de Deus para ver, para entender, para saber o que está acontecendo. O que a sua oração, a Bíblia fala, é que a salvação foi de graça. Deus nos deu a salvação. De graça foi a salvação. Então, aquilo que eu quero em Deus, eu tenho que correr atrás. Eu quero ser abençoado como um grande pregador da palavra. Aí eu fico lá, sem orar, sem buscar, sem ler a Bíblia, sem pagar o preço de oração, sem jejuar, sem buscar a Deus. Como eu vou ser um grande pregador da palavra de Deus? Eu quero prosperar. Aí eu fico lá paradão na minha casa, eu não luto, né? Eu só oro. Você orou, você usou a fé. Amém? Mas o nome já diz, oração, ou seja, você tem que orar e agir. Oração é isso, é orar e agir. Oração, ação. Se nós analisarmos a palavra oração, nós vamos ver que ação. Então, ação, oração, é orar e agir. Então Deus falou para o povo de Israel que iria dar a terra prometida para eles, como de fato deu. E foi só isso, eles não tiveram que fazer mais nada. Eles ficaram lá sentados esperando que os inimigos fossem sair da terra. Não, eles foram à guerra, eles foram à luta, eles buscaram a Deus, eles clamavam a Deus e iam para a guerra. Então a oração é isso, é orar e agir. Amém? Beleza? Então, você como crente também precisa lutar por suas bênçãos. Você orou, pediu a Deus, então vai agora, saia de casa, saia pela fé. Está desempregado? Entra em oração, ora, age, sai caminhando pela rua, vai andando pela fé, né? Sai sem rumo mesmo, mas sai pela fé que você vai encontrar o emprego. E quando você sair, o próprio Deus vai providenciar para você. Deus vai tocar no seu coração, como muitas vezes já aconteceu comigo. Entra por essa rua aqui. Aí você entra. Aí de repente você sente de virar aquela esquina. Você vira. E de repente quando você assusta, você está de frente para um lugar onde uma porta de emprego vai ser aberta para você. Uma agência de emprego, sei lá.
né? Ou alguém que vai estar precisando, de repente vai parar você na rua e te perguntar: você gostaria de trabalhar para mim? Já aconteceu isso com a minha esposa, quando ela estava desempregada, né? A mulher, ela passando, a mulher: moça, oi, tudo bem? Joia, você gostaria de trabalhar para mim? Sim, estou precisando de alguém. Então Deus faz isso. A esposa foi trabalhar, ficou um bom tempo trabalhando com essa senhora. Deus providenciou para ela, que ela não só orou, ela orou e agiu. Então, para vencer as trevas é necessário perseverar, ter a revelação da parte de Deus, conhecimento da palavra, posicionar como guerreiro do Senhor, assim como Israel posicionou, lutando para adquirir a promessa do Senhor. O crente também precisa lutar por suas bênçãos. Agora, eu gostaria de falar sobre jejum, mas eu gostaria de falar sobre jejum em um outro vídeo. Então, neste momento, eu vou estar encerrando este vídeo, e no segundo vídeo eu vou estar falando sobre jejum, porque o nosso curso, o nosso estudo é sobre oração e jejum. Então, para não ficar um vídeo bem longo, né, como esse já ficou um pouco, então eu vou dividir em 2 vídeos. Vou fazer um próximo vídeo sobre o jejum e dar aquelas respostas, né, sobre o jejum, a maneira, o jeito, né, como jejuar. Amém? Então, nos veremos no segundo vídeo deste curso Oração e Jejum. No segundo vídeo estaremos tratando sobre o jejum. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dá um joinha aí pra gente se você gostou desse estudo, né? Se inscreva aí no nosso canal Falando com Deus. Para mim é um prazer enorme e nos veremos então no próximo vídeo, onde estaremos falando, continuando o assunto sobre oração e jejum. No segundo vídeo, então falaremos sobre o jejum. Até o próximo vídeo. No seu coração, como muitas vezes já aconteceu comigo. Entra por essa rua aqui. Aí você entra. Aí de repente você sente de virar aquela esquina. Você vira. E de repente quando você assusta, você está de frente para um lugar onde uma porta de emprego vai ser aberta para você. Uma agência de emprego, sei lá. Ou alguém que vai estar precisando. De repente vai parar você na rua e te perguntar: você gostaria de trabalhar para mim? Já aconteceu isso com a minha esposa, quando ela estava desempregada. A mulher, ela passando, a mulher: moça, oi, tudo bem? Joia, você gostaria de trabalhar para mim? Sim, estou precisando de alguém. Então Deus faz isso. A esposa foi trabalhar, ficou um bom tempo trabalhando com essa senhora. Deus providenciou para ela, que ela não só orou, ela orou e agiu. Então, para vencer as trevas é necessário perseverar, ter a revelação da parte de Deus, conhecimento da palavra, posicionar como guerreiro do Senhor, assim como Israel posicionou, lutando para adquirir a promessa do Senhor. O crente também precisa lutar por suas bênçãos. Agora, eu gostaria de falar sobre jejum, mas eu gostaria de falar sobre jejum em um outro vídeo. Então, neste momento, eu vou estar encerrando este vídeo, e no segundo vídeo eu vou estar falando sobre jejum, porque o nosso curso, o nosso estudo é sobre oração e jejum. Então, para não ficar um vídeo bem longo, né, como esse já ficou um pouco, então eu vou dividir em 2 vídeos. Vou fazer um próximo vídeo sobre o jejum e dar aquelas respostas, né, sobre o jejum, a maneira, o jeito, como jejuar. Amém? Então, nos veremos no segundo vídeo deste curso Oração e Jejum. No segundo vídeo estaremos tratando sobre o jejum. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dá um joinha aí pra gente se você gostou desse estudo, né? Se inscreva aí no nosso canal Falando com Deus. Para mim é um prazer enorme e nos veremos então
no próximo vídeo, onde estaremos falando, continuando o assunto sobre oração e jejum. No segundo vídeo, então, falaremos sobre o jejum. Até o próximo vídeo.